Olá pessoal, nós vamos tratar hoje dos crimes omissivos. Tá? A gente viu ao largo do desenvolvimento da teoria do delito, lá o conceito analítico de crime com conduta típica, antijurídica e culpável. Tá? E a conformação desse tema que a gente viu até agora é fundamentalmente a partir de uma perspectiva dos delitos ativos ou delitos de ação. Né? E agora a gente vai ver sobre a possibilidade de punir alguém por uma simples omissão, ou seja, um não fazer aquilo que é esperado. Tá? Então, é plenamente possível que determinadas pessoas sejam punidas por deixar de fazer alguma coisa. Tá? Então, inicialmente é importante a gente deixar claro que a ação, desde uma perspectiva tradicional, conforme o próprio Roxin consigna, seria o emprego de uma energia em determinada direção. Já a omissão constituiria um não emprego de energia. Tá? Então, a ação seria uma realidade empírica conhecível pelos sentidos, a omissão não seria uma realidade empírica, mas uma expectativa frustrada, né? Somente reconhecível por um juízo de valor. Um não fazer é um não fazer algo. Né? Então, omitir simplesmente significa não fazer algo que é determinado pelo direito. Tá? Então, um não fazer, o fazer é o emprego de energia e o não fazer, né, deixar de empregar essa energia. Tá? Existem determinados casos que a gente não sabe, pode ter alguma dúvida se constitui um delito por ação ou por omissão. Então imagine o cara descendo uma rua, uma ladeira, conduzindo o veículo e no meio da ladeira simplesmente solta o volante, solta o acelerador e fica prostrado dentro do carro e o carro desce e atropela uma pessoa, matando-a. Pergunto então, se no momento da ação ele não estava fazendo nada, isso é um delito de ação ou um delito de omissão? É um crime omissivo ou ativo? Tá? Então o professor Roxin desenvolveu, né, um critério no seguinte sentido para identificar se trata de uma ação ou omissão, porque tem casos às vezes que há um emprego de ação, depois uma omissão, depois um emprego de ação. Né? Então a gente tem que identificar qual que é o regime jurídico e vai tratar do regime jurídico dos tipos de ação ou dos tipos omissivos. Então sempre que houver o emprego de energia mais um resultado, então a gente está diante de um crime de ação. Né? Então esse exemplo que eu falei, ele empregou energia para o carro começar a andar, muito embora depois tenha ocorrido o resultado, no momento do resultado ele estava sem fazer nada. Nesse caso, trata-se de um típico crime ativo, né? Um crime de ação. Já nos casos em que não há um emprego de energia e ainda assim ocorre o resultado, a gente está diante de uma omissão. Né? Aquele exemplo clássico da mãe que deixa de cuidar do filho, o filho cai na piscina, ela ia se afoga. Então ela não empregou uma energia para jogar, por exemplo, a criança na piscina, ela só não omitiu, não evitou que ela salvar, né? Não evitou que a criança caísse, não salvou a criança. Então, nesse caso, trata-se de um crime tipicamente omissivo. Tá? Então, empregou energia e houve o resultado, é um crime de ação. Não houve emprego de energia e houve o resultado, é um crime omissivo. Tá? Então, entrando propriamente nos crimes de ação, de omissão, é certo que existem duas modalidades básicas dos crimes omissivos. De um lado, existem os crimes de omissão própria, que é aquela omissão propriamente dita, né? Uma omissão própria, e os crimes de omissão imprópria, também conhecidos como crimes comissivos por omissão. Comissivo é de cometer, de praticar, de realizar. Então você realiza um delito por omissão. São os crimes de omissão imprópria, comissivos por omissão. Tá? A gente vai tratar e verificar as diferenças entre cada um deles. Tá? Vamos verificar então inicialmente quais são as características do crime de omissão
própria, tá? Crimes de omissão própria. Nos crimes de omissão própria, os tipos penais descrevem uma simples atividade, ou melhor, uma simples inatividade. São delitos de mera conduta, tá? Ou mera inatividade, tá? Os delitos de omissão própria, perdão, eles têm como fundamento a solidariedade humana entre os membros de uma comunidade social, tá? Que cria um dever jurídico geral de agir, tá? Então, os tipos penais de omissivo próprio, né? Então tem uma simples, está ali descrito uma simples inatividade ou uma simples omissão, são crimes crimes de mera conduta. Lembram das classificações entre crimes de mera conduta, né, e crimes de resultado? Então são crimes de mera conduta. A simples não realização de determinada conduta, né, a simples omissão em realizar determinada conduta já é suficiente para caracterizar os crimes de omissão própria. Tá? Então tem fundamento na solidariedade humana entre os membros de uma comunidade social, tá? Que cria um dever jurídico geral de agir. Aqui existe um dever jurídico geral, não um dever jurídico específico. Tá? Então é um dever jurídico que afeta a todos que se encontram em determinada situação. A responsabilidade penal nos crimes omissivos próprios é sempre dolosa. Tá? Então não existe crime omissivo próprio culposo, ele sempre tem que ser doloso. É sempre um não agir o que se espera, né? Sempre uma omissão dolosa. Eu não quero fazer isso porque eu não quero, não é por descuidado ou por outra situação, tá? Por outro lado, né, ademais, o dever de agir é definido no tipo penal específico. Então, no respectivo tipo penal, vai trazer lá qual que é o dever de agir. Né? Existe um exemplo que é clássico e é famoso de crime omissivo próprio, que é o crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro está previsto lá no artigo 135. O 135 diz o seguinte: deixar de prestar assistência, ou seja, não prestar, né? Veja que o próprio tipo penal narra uma omissão, né? Deixar de, ou não fazer algo esperado, né? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Veja que aqui não há uma delimitação de determinada pessoa que tem esse dever. Então, qualquer pessoa que deixe de prestar essa assistência à pessoa, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, né, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, né, qualquer pessoa que viole esse mandato, né, essa determinação, incorrerá no tipo penal. Então, aqui o tipo de delito de omissão própria, veja que ele tem um tipo penal específico. Os crimes de omissão própria exigem tipos penais específicos, né, criados só para os crimes de omissão própria. Tá? Então, é um dever geral, né, e eles só podem ser cometidos mediante dolo. Tá? Por outro lado, os crimes de omissão imprópria ou comissivos por omissão, realizados por omissão, praticados por omissão, o termo técnico é omissão imprópria ou comissivo por omissão. Tá? Aqui, o tipo penal de omissão própria corresponde aos tipos de resultado, né, previstos no próprio Código Penal. Então, aqui, os crimes de omissão imprópria não têm um tipo penal específico como tem os de omissão própria. Os de omissão imprópria, eles emprestam, por assim dizer, os tipos penais dos crimes de ação. Então, você pode cometer um crime de omissão imprópria, um homicídio por meio de omissão imprópria, você vai usar não um tipo penal específico de homicídio por omissão, mas o tipo penal do 121,
tá, do artigo 121, que é o crime de homicídio, que aplica tanto para os crimes de ação quanto para os crimes de omissão. Então, corresponde aos tipos penais de resultado, então sempre exige-se um resultado, enquanto nos omissões, no crime de omissão própria é um crime de mera atividade ou mera inatividade, né? Aqui tem por fundamento, né, os crimes de omissão imprópria, a posição de garantidor do bem jurídico, ou seja, existe um dever específico para determinada pessoa tem esse dever específico. Lá nos omissivos próprios existe um dever geral de solidariedade, aqui é um dever específico para determinadas pessoas, gerando, que é atribuído a determinados indivíduos, gerando o dever jurídico especial de agir. Tá? Nos crimes de omissão imprópria pode existir a responsabilidade penal tanto dolosa quanto culposa. A gente viu que nos omissivos próprios é só responsabilidade penal dolosa, aqui é tanto dolosa quanto culposa, e a responsabilidade é como se o agente tivesse praticado o crime por ação. Então, a mãe que não, ou o pai, né, que não alimenta o seu filho, o filho morre de inanição, sem alimento, né, essa ação a pessoa por dolo, a pessoa, então o pai lá quer matar o filho de inanição, então dolosamente deixa de dar alimento para a criança, tá? Então, e a criança morre, lá o bebê recém-nascido morre de inanição, né? Se o pai tivesse desferido uma facada nessa criança, o tipo penal ia ser o mesmo, essa pessoa ia responder por crime omissivo impróprio, ou crime por ação de homicídio, 121, ou crime por omissão imprópria, no 121 também. Então a responsabilidade é como se tivesse ocorrido por crime de ação. Tá? Então os crimes de omissão imprópria, o agente para responsabilização penal, a gente empresta, né, os tipos penais dos crimes por ação. Né? Então, um aspecto fundamental da responsabilidade penal por omissão imprópria ou comissivo por omissão é a posição de garantidor, a posição de garante do bem jurídico. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, a gente vê essas duas distinções são muito importantes, saber quando que se trata de um crime de omissão própria, né, e um crime de omissão imprópria. Então, omissão própria é um dever geral, tem tipos penais específicos, só pode ser punido a título de dolo, exige, né, é um crime de mera atividade, existe um dever geral de solidariedade. Tá? Já os crimes de omissão imprópria não tem um tipo penal específico, empresta, entre aspas, os tipos penais dos crimes por ação. Existe um dever jurídico específico, ou seja, só o garante tem o dever jurídico, as outras pessoas não têm que cumprir esse determinado bem jurídico. A responsabilidade penal pode ser tanto dolosa quanto culposa. Esses tipos penais que são emprestados têm que ser sempre tipos penais de resultado. Né? Então, essas são as diferenças básicas entre o tipo de omissão, o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. Tá? Aqui, pessoal, é importante agora a gente verificar, né, essa matéria, na verdade, quando a gente fala de omissão, a gente está falando de tipos omissivos. Então, é quase que uma extensão, um estudo mais desenvolvido sobre o elemento do tipo penal, porque vai ser precisamente no tipo penal que a gente vai verificar os tipos por ação e os tipos de omissão. Tá? Então, o tipo penal dos crimes omissivos, eles têm, né, uma especificidade. Né? Enquanto os tipos penais por ação têm as suas especificidades, seus requisitos, a conduta típica, a ação e o resultado, né? E a imputação objetiva, né? Normalmente tem essa configuração. Né? O tipo objetivo dos crimes omissivos tem uma configuração um pouco distinta. Tá? Então, a gente vai verificar que
tanto os crimes omissivos próprios quanto os crimes omissivos impróprios, eles têm um tipo objetivo, lembra lá o tipo penal, o tipo objetivo, o tipo subjetivo, né? A gente está falando do tipo objetivo dos crimes omissivos. Então, tanto o crime omissivo próprio quanto o omissivo impróprio, eles têm requisitos que são comuns às duas modalidades omissivas, tá? Então, tem três requisitos que são comuns, ou seja, são os mesmos requisitos. Já o crime omissivo impróprio, além desses três requisitos, ele tem dois outros requisitos que não são exigidos para o crime omissivo próprio. Então vamos lá. Então, para a gente entender, vamos tratar do tipo objetivo comum, ou seja, o tipo objetivo que é comum, é igual tanto para o crime omissivo próprio quanto para o crime omissivo impróprio. O primeiro requisito é a situação de perigo para o bem jurídico. Tá? O segundo requisito, eu vou tratar depois desses requisitos. O primeiro requisito é uma situação de perigo para o bem jurídico. O segundo requisito é um poder agir, um poder concreto de agir, ou seja, a pessoa tem que poder agir para ter responsabilidade, ser responsabilizada por um crime omissivo. Então, situação de perigo para o bem jurídico, 1, poder concreto de agir, 2, e omissão da ação mandada, ou seja, deixar de fazer aquilo que a norma mandava fazer. É um denominado aliud agere, né? É um agir de outra forma, né? Aliud agere, agir de outra forma. Ou seja, não realizar a ação mandada, a ação determinada, a ação que deveria ser realizada. Tá? Então, esses três requisitos estão presentes tanto nos crimes omissivos próprios quanto nos crimes omissivos impróprios. Tá? Então, esses três requisitos. Os crimes omissivos impróprios, além desses três, tem mais dois. Tá? Então, aqui é um tipo objetivo específico. São dois requisitos específicos para os crimes omissivos impróprios. Tá? Então, esse quarto requisito, digamos assim, né, para o crime omissivo impróprio é o resultado típico. Então, tem que ocorrer o resultado típico. E o quinto requisito, né, esses dois últimos específicos, repito, para os crimes omissivos impróprios, é a posição de garante do omitente. Tá? Então, para a gente verificar lá o tipo objetivo, temos três requisitos que são comuns, tanto omissivo próprio quanto impróprio, e dois requisitos que são específicos para os crimes omissivos impróprios. Então vamos lá. Situação de perigo para o bem jurídico, poder concreto de agir, omissão da ação mandada, ou aliud agere, né? A-L-I-U-D espaço A-G-E-R-E, tá? Aliud agere. Então, omissão da ação mandada, né? Um agir de outra forma. Três requisitos, que são tanto para o crime omissivo próprio quanto o impróprio, e tem dois requisitos específicos para o omissivo impróprio, que é o resultado típico criminoso, né, e a posição de garante do omitente. Tá? Então, esses 5 requisitos, o tipo omissivo próprio exige 3 requisitos, o tipo omissivo próprio exige 3 requisitos, o tipo omissivo impróprio exige 5 requisitos. Tá? E a exemplo do que acontece nos crimes de ação, né, os crimes de omissão também têm um tipo objetivo, que é isso que a gente acabou de ver, e um tipo subjetivo, né, que na omissão própria, como eu disse, é só a título de dolo, só pode punir a título de dolo, e no crime da omissão imprópria pode-se punir tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Lembrando sempre que só se pode punir a título de culpa quando expressamente previsto no tipo penal. Exemplo clássico, um homicídio culposo. Pode existir um homicídio culposo, né, cometido por omissão imprópria? Sim, tá? Homicídio culposo por omissão própria, sim. Então, lá o pai que tinha que alimentar a criança acabou tomando uma cachaça, lá dormiu, né? Ou esqueceu a criança dentro do carro, né? Então, ela violou um dever objetivo de cuidado
ao deixar, né, de realizar a ação. Então a criança morreu, então ela pode ser punida, esse agente pode ser punido a título de crime omissivo impróprio culposo, tá? Então, omissivo próprio só dolo, omissivo impróprio dolo ou culpa. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos estudar então cada um desses requisitos. Então vamos tratar do primeiro requisito que é comum tanto à omissão própria quanto à omissão imprópria. Primeiro requisito, situação de perigo para o bem jurídico. Vocês podem encontrar esse desenvolvimento no professor Juarez Cirino, né? Desenvolve bem aqui, usei ele nessa parte. Tá? Então, uma situação para o bem jurídico. Na omissão própria, né, essa situação de perigo aparece explícita no tipo penal. Tá? Então, lá a gente viu lá na omissão, né, de socorro, está explícita a situação de perigo. Então, deixar de atender pessoa em situação de perigo. Então, está explícita no tipo específico do omissão própria. No crime de omissão imprópria, a situação de perigo para o bem jurídico está implícita no resultado descrito no tipo penal. Por exemplo, o crime de homicídio, o perigo está implícito no matar alguém. Então está implícita a situação de perigo nesse tipo penal. Tá? Então, no tipo penal de omissão própria, o perigo está explicitamente descrito no tipo penal. No crime omissivo impróprio, né, como ele não tem tipos penais próprios, como ele empresta o tipo penal dos crimes de ação, né, o perigo encontra-se implícito à descrição típica. Tá? Então, o primeiro requisito é a situação de perigo para o bem jurídico. Tá? O segundo requisito é o poder concreto de agir. Né? Não teria sentido você punir, imagine que teria sentido você punir, por exemplo, uma mãe que está amarrada lá, os caras assaltaram a casa da pessoa, amarraram ela e deixaram ela e a criança no berço. E por estar amarrada, não chegou ninguém para ajudar, mora lá numa situação, uma zona rural, e essa criança acaba falecendo na frente da sua mãe. Né? Só que a mãe estava amarrada. Tem sentido? Vocês acham que teria sentido punir essa mãe se ela não tinha o poder concreto de agir? Não teria o menor sentido. Essa mãe não praticou um crime omissivo próprio. Tá? Quem vai responder por essa morte, obviamente, serão as pessoas que deixaram a criança ao desamparo. Né? Poderá ser punida a título, inclusive, de dolo eventual, dependendo do contexto. Né? Então, essa mãe não pode ser punida. Então, exige-se a necessidade, é imprescindível para punir a título de crime homicídio, omissivo, a possibilidade, o poder concreto de agir. Tá? O que é o poder concreto de agir? Então, o poder concreto de agir exprime a capacidade de realizar a ação mandada. Tá? Então, mandada, esperada ou necessária. Então, a pessoa tem que ter capacidade para realizar a ação esperada. Tá? Que essa capacidade é definida pela natureza da ação e pelas condições pessoais do autor. Tá? Então, a realização deve ser pessoalmente possível. Existem dois exemplos, duas modalidades de impossibilidade. Os casos de impossibilidade objetiva de agir, né? Lembram lá daqueles meninos lá da Tailândia que ficaram presos lá na caverna, né? Lembram daquele caso? Pode ter certeza que fora da caverna estavam lá todos os pais da criança, que são garantes, eles tinham o dever de salvar os filhos, né? Mas havia uma impossibilidade física, eles não, nem os experimentados mergulhadores lá tiveram, inclusive os experimentados mergulhadores tiveram dificuldades para salvar. Então um pai lá que não tem treinamento nenhum, ele tem uma impossibilidade objetiva de resgatar essas crianças. Então essa é uma das casas. Então, se as crianças falecessem lá, por exemplo, que felizmente não aconteceu lá dentro, o pai que estava lá fora sabendo que os filhos estavam lá, não poderia ser responsabilidade porque ele não tinha o poder concreto de agir em virtude da impossibilidade objetiva. Por outro lado, existe também uma incapacidade individual, né? Vinculada, por exemplo, à falta de força física, falta de conhecimento técnico ou potencial intelectual do autor, que também
afastam a responsabilidade. Então, imagine lá um pai que, por exemplo, está de cadeira de rodas ou está de muletas lá ocasionalmente e o filho acaba tá lá se afogando. Então, ele tem uma impossibilidade física de resgatar a criança lá, né? Então, existe uma ausência de poder concreto de agir. Ou o cara está em coma lá depois de ter bebido, né? Ou estão lá num local afastado e a criança e a pessoa está tendo lá um ataque do coração, né? Aquele engasgo que a pessoa tem, que uma manobra lá, eu até esqueci o nome, que você fura aqui o pescoço da pessoa e ela pode respirar, né? Então imagine que existe essa situação concreta e o garante, por exemplo, não sabe fazer essa manobra, não sabe que esse é um jeito relativamente simples de salvar a criança. Então existe uma falta de conhecimento técnico. Já se o garante, no caso, é um médico que sabe que tem uma caneta lá, fura aqui a traqueia da vítima, possibilitando que ela respire, ele, se não salvar a criança, ele poderia ser sim responsabilizado. Então, é um poder concreto de agir. Né? Esse poder concreto de agir, ele decorre lá do parágrafo 2º, e está lá previsto no parágrafo 2º do artigo 13º, que diz o seguinte: a omissão do nosso Código Penal, obviamente, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia, ou seja, tinha um dever, seja o dever geral, que é para todos, o dever específico, devia e podia agir para evitar o resultado. Então, esse é o exemplo do poder concreto de agir, que, como a gente já viu, serve tanto para os crimes omissivos próprios quanto para os crimes omissivos impróprios. Tá bom? Isso aí. Então vamos dando continuidade. O terceiro requisito, que é comum tanto ao omissivo próprio quanto ao impróprio, é a omissão mandada, né? Deixar de realizar aquela ação mandada, o aliud agere, o agir de outra forma, né? Então significa o cumprimento do dever jurídico de ação. Então, para a possibilidade de incriminar-se alguém, o agente deve descumprir, não deve realizar a ação mandada. Então, a criança lá, recém-nascida, qual que é a ação mandada? Que os pais alimentem essa criança. Né? Então, alimentando essa criança não haverá, né, nesse caso, crime omissivo. Né? Então, ao não realizar a ação mandada, o agente pode eventualmente ser responsabilizado. Tá? Então, esses 3 primeiros são comuns, tanto aos omissivos próprios quanto aos impróprios. Então, agora vamos ver os dois requisitos que são específicos dos crimes omissivos impróprios. Né? O quarto requisito, né, que é só para o crime omissivo impróprio, é o resultado típico. Tá? O tipo penal de omissão imprópria, então, exige a produção do resultado típico como consequência causal da omissão mandada. Tá? Então, a criança tem que morrer lá, não, a mãe o pai que não dão a comida, a criança tem que morrer para a configuração da consumação do delito. Né? Vejam que deve existir um nexo causal, né, nesse resultado típico, deve existir um nexo causal entre a omissão e o resultado morte. Tá? Lembram que quando a gente foi estudar o nexo causal, a gente tinha o processo de eliminação hipotética de Turing, né, que você suprimia mentalmente a ação, caso caísse, desaparecesse o resultado, essa ação era causal para o resultado. Lá no crime ativo, bastava suprimir mentalmente a ação. No crime omissivo, né, a técnica aqui é diferente, basta você acrescentar mentalmente a ação, se o resultado desaparecer, essa conduta é causal. Vamos dar um exemplo. Então, a criança morreu sem estar alimentada. Então vamos imaginar, vamos acrescentar mentalmente a ação esperada. Se a mãe desse comida para a criança, ela ia estar viva, ela ia morrer? Não ia morrer porque ela ia estar alimentada. Então, portanto, o não alimentar, ele foi causal, né, para o resultado lesivo. Né? Só lembrando aqui que o nexo causal nos crimes omissivos é um tema complexo, que tem vários debates, né? Mas simplificando e talvez trazendo um critério que mais prático, a gente pode utilizar essa ideia de inclusão, a adição mental, né, da
da ação, né, mandada, né, para verificar se há um nexo causal. Então, resultado típico é o quarto requisito, é o quarto requisito do tipo objetivo, mas esse requisito é específico para o crime de omissão imprópria. O quinto requisito é a famosa posição de garante. Tá? Então, o que é posição de garante? Né? O direito penal ordena que determinadas pessoas realizem ações protetoras de bens jurídicos, criando um dever jurídico de evitar o resultado. Essa pessoa é o garante ou o garantidor. Tá? Então, determinadas pessoas, veja que é um dever específico para determinadas pessoas. Lembrem que no omissivo próprio há um dever geral, no omissivo impróprio há um dever específico, ou seja, determinadas pessoas têm o dever de evitar o resultado. Então, o pai com relação ao filho, a polícia com relação, né, a pessoa que está, ao cidadão que está sob sua tutela, um médico com relação, né, ao seu paciente. Então, existem uma série de situações que a lei prevê, né, que como criadores da denominada posição de garante. Então, é um dever específico. Tá? Na identificação da posição de garante, existem dois critérios. Tá? A maioria dos manuais que vocês forem ver, vocês vão ver só um critério, que é o denominado critério formal ou clássico. Tá? A maioria dos manuais brasileiros só trata desse critério formal clássico. Tá? Então, aqui no Brasil ainda é bastante majoritário, né? No entanto, ele já foi abandonado pelos melhores penalistas alemães e espanhóis, pelo menos, esse critério formal ou clássico, porque ele é insuficiente. Tá? Então, o que é o critério formal clássico? É aquele que considera a lei, o contrato e a ação precedente perigosa como situações que geram a posição de garante. Tá? Então, existem três hipóteses na nossa lei, né, que gera a posição de garante a partir da perspectiva do critério formal. O primeiro é o critério legal, ou seja, a lei diz quem é responsável por determinadas situações. Então, o policial é garante das pessoas, dos cidadãos, né? Claro que desde que possa e consiga, né, agir, né? O prefeito, o governador, o presidente são garante, eles têm o dever de garantir, por exemplo, patrimônio público. Então, se um prefeito chega lá na prefeitura e vê o secretário lá se apropriando de verba pública, ele tem o dever de evitar esse resultado. Então, se ele ficar quietinho, não falar nada, deixar o cara levar o dinheiro, então ele está se omitindo, ele vai responder também pelo peculato, da mesma forma como se ele estivesse pegando ele mesmo o dinheiro. Tá? Então ele tem o dever de agir, né? Ele tem um dever específico. Então, os funcionários públicos têm sempre esse dever específico. Então, primeiro critério, a lei, né? Então, esses exemplos que eu dei, a lei prevê esse dever de garantia, né? O contrato, né? Então, a pessoa a mãe que deixa lá o filho na natação, tá? Com o professor de natação. Então, o professor de natação tem um contrato com a mãe. Então, se a criança está se afogando, o professor não pode ficar olhando para ela e falar: não, esse filho não é meu, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se o professor de natação fica só olhando, ele vai responder como se tivesse matado essa criança, tá? Porque ele tem o dever de evitar o resultado. Né? Desde que, obviamente, sejam preenchidos todos os requisitos que a gente está vendo. Né? Então, tem o dever que criou por contrato. Então, é o cara que é o guia de uma excursão num local perigoso. Ele tem o dever de proteger essas pessoas. O professor com relação aos alunos, né? Na específica sala de aula, lá, ele tem o poder tem o dever de proteger os alunos, de chamar, né? De tutelar os alunos. Né? Então, o dever de garante. Né? Então, o que decorre do contrato. E também a terceira hipótese é a denominada ação precedente perigosa, ação antecedente ou precedente perigosa. Esse requisito também é chamado de ingerência, tá? Ou ação precedente perigosa. O que é a ação precedente perigosa? O agente, por conta da sua ação anterior, ele cria um perigo para o bem jurídico e ele tem que fazer cessar esse perigo. Se decorrer desse perigo alguma situação, ele tem o dever de evitar.
Tá? Então lá o trapalhão vai lá fazer uma fogueira lá numa chácara tal, e daí ele vai lá e coloca fogo próximo a uma casa lá de madeira ou algumas coisas de madeira e começa a pegar fogo ali. Tá? Então ele tem o dever de evitar, não pode ficar olhando, deixar tudo queimar lá, não pode deixar as coisas sem atender. Então ele deve tomar as providências para apagar o fogo ou deve chamar a ajuda, chamar os bombeiros. Que ele não pode simplesmente ficar parado, tá? Porque ele gerou, pela sua ação antecedente, ele gerou uma situação de perigo e a lei determina que ele deve tomar, ele vira garante, ele tem que tomar as providências para evitar o resultado, tá? A mesma coisa quando a pessoa bate no carro, a pessoa lá se alguém bate no carro e o motorista tá lá desacordado, o cara que bateu o carro, ele é garante, ele tem o dever de socorrer essas pessoas. Os terceiros, por exemplo, que estão ali olhando, né, eles têm um dever geral, não é um dever específico, tá? Então, o cara que bateu pode responder por crime omissivo impróprio e os demais, né, porque tem um dever geral de solidariedade, tem um crime omissivo próprio, tá? Então, esse é o critério formal. Então, o critério formal, né, ou clássico, ele se assenta nesses três requisitos: a lei, contrato e ação precedente perigosa, ou a denominada ingerência. Tá? Esses requisitos formais, né, eles estão previstos expressamente na nossa lei. O parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, lembra do dever e poder agir, para evitar o resultado. O dever de agir, o que está dizendo? Quem que é o garante? O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 2. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, aqui, ou ingerência. Aqui normalmente entra o contrato, né? De outra forma assumiu a responsabilidade, ou seja, assumiu por responsabilidade de impedir o resultado. E 3, aqui a ingerência, com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Tá? Então esse é o critério formal que está previsto expressamente em lei. Existe muita crítica a esse critério de formal, o critério formal, porque ele peca tanto por excesso quanto por insuficiência, tá? Então, não é porque a pessoa tem um contrato que ela necessariamente sempre vai lá, né? Imagine que o guia contratou, fez o contrato e acabou não indo lá e foi uma pessoa em seu lugar, né? Então, não é por causa que houve omissão que era ele necessariamente o garante. Da mesma forma, imagine que tem um contrato lá com o cuidador o professor de natação, só que ao fim e ao cabo verifica-se que esse contrato era nulo, tinha algum vício de nulidade. Não é por causa disso também que o professor vai deixar de ser responsável, vai deixar de ser garante dessa situação. Então existe uma crítica, não vou aqui desenvolver muito essa crítica, mas é importante que vocês saibam que existe uma séria e dura crítica ao critério meramente formal. Tá? Então, como alternativa a esse critério meramente formal, existe o denominado critério material, que ele se funda no domínio de controles, tá? O domínio sobre o fundamento do resultado, se manifesta a partir de um critério material e não meramente formal. Tá? Então esse critério material pode se dividir em dois. Tá? O primeiro é o domínio sobre o desamparo do bem jurídico. Então, domínio sobre o desamparo do bem jurídico. Então, é a posição de garante de proteção ao custódio. E a segunda hipótese é o domínio sobre o foco de perigo. Um é sobre o desamparo do bem jurídico, o segundo é sobre o foco domínio sobre o foco do perigo, que é a posição de garante de vigilância ou asseguramento. Tá? Esses são os critérios utilizados pelo professor Roxin, o professor Schunemann, por exemplo, tem um excelente livro que ele desenvolve essas teses, né? E também ela, de uma certa forma, ela é acolhida pelo professor Roxin, mas ele usa uma nomenclatura um pouco distinta. Tá? Então, essas duas são as hipóteses, né, em que há a possibilidade da
da responsabilidade da criação da posição de garante. Então, tem a posição formal de garante e a posição material de garante. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de falar sobre os crimes omissivos, né? Uma introdução, é um tema extremamente complexo, mas é importante que a gente entenda bem a diferença entre o omissivo próprio e o omissivo impróprio, entenda bem essa posição de garante, as fontes formais de garante, as fontes materiais, né? Eu só trouxe uma pincelada aqui para não complicar muito a nossa vida, a gente está no primeiro momento na graduação, tomando contato com essa matéria, não adianta trazer algo extremamente complexo, muito mesmo porque esses critérios meramente, os critérios materiais, eles vêm muito pouco, são tratados quando são de forma ainda bastante incipiente, bastante inicial. Tá bom, pessoal? Então, com isso nós terminamos a nossa aula de omissão. Um abraço a todos. Espero que tenham conseguido entender alguma coisa